Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo nós estaremos fazendo o estudo de A Sentinela apenas com perguntas e respostas. O estudo número 12 que tem o tema Aprenda mais sobre Jeová por meio da criação. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal. Espero que esteja tudo bem com você, com sua família e que Jeová sempre possa estar abençoando a sua vida. Vamos agora juntos preparar o nosso estudo de A Sentinela, estudo 12, que tem o tema Aprenda mais sobre Jeová por meio da criação. Então o texto temático é o livro de Romanos, capítulo 1, versículo 20. As suas qualidades invisíveis são claramente vistas desde a criação do mundo, porque são percebidas por meio das coisas feitas. Então, o que nós veremos nesse estudo? A criação de Jeová nos enche de admiração, desde o espantoso poder do sol até as pétalas delicadas de uma flor. Tudo o que ele criou nos deixa admirados. Podemos aprender mais sobre Jeová por meio das coisas que ele criou. Neste estudo, vamos ver por que é importante tirar um tempo para observar a criação e como isso nos achega mais a Jeová. Então vamos iniciar fazendo a pergunta do número 1. De que maneira Jó aprendeu muito sobre Jeová? Resposta: as conversas que Jó teve durante sua vida foi muito especial, pois Jeová disse para Jó observar a criação. Isso o ajudou a confiar mais na sabedoria de Deus e na habilidade que ele tem de cuidar de seus servos. Pergunta do 2. Por que pode ser desafiador observar a criação de Jeová? Resposta: se você vive na cidade, pode ser difícil ter contato com a natureza no dia a dia. E mesmo que more perto da natureza, pode ser que não tenha tanto tempo para observá-la. Pergunta do 3. Por que podemos dizer que Jeová queria que Adão admirasse a criação? Resposta: Jeová, ele colocou Adão num paraíso e deu a ele a tarefa de cuidar e expandir o jardim do Éden. O próprio Jeová poderia ter escolhido os nomes dos animais, mas ele deu esse privilégio a Adão. Então esse trabalho deve ter dado muita alegria para ele e o ajudado a ver como Jeová é um grande artista, que fez tudo com sabedoria e criatividade. Pergunta do 4, parte A. Que motivo temos para observar a criação? Resposta: Jeová, ele quer que façamos isso. Em Isaías 40, 26, ele diz: Ergam os olhos para o céu e vejam quem criou estas coisas. Então Jeová ele deseja que observemos a criação. Pergunta parte B. Que coisas na natureza você mais admira? Então deixa lá seu comentário. Se é o pôr do sol, se é as ondas do mar, se é um belo paraíso, um belo jardim, se é o céu, se é a noite estrelada, não importa o que seja. Deixe lá nos comentários que eu tenho certeza que os irmãos irão apreciar. Pergunta do 5. De acordo com Romanos 1:20, por que é importante estudarmos a criação? Resposta: porque ela nos ensina sobre as qualidades de Jeová. Então, quando observamos as qualidades de Jeová por meio das coisas que ele criou, passamos a conhecê-lo melhor e a nos aproximar mais dele. Pergunta do 6. Que lição podemos aprender com as cegonhas? Resposta: Jeová, ele disse que as cegonhas conhecem as suas estações. Então, assim como Jeová ele determinou um tempo para essas aves migrarem, do mesmo modo, ele também estabeleceu um tempo para trazer seu julgamento.
Então, sempre que nós observarmos as aves migrando, devemos nos lembrar que Jeová também tem um tempo determinado para trazer o fim deste mundo mau e que nós podemos confiar nisso. Pergunta do 7. O que aprendemos com as águias? Resposta: Jeová lhe prometeu que daria força a seus servos para voarem alto como as águias, quando se sentissem fracos ou desanimados. Então isso mostra que assim como Jeová dá poder às águias, ele também pode nos dar forças. Pergunta do 8. O que Jó aprendeu com a criação de Jeová e o que podemos aprender? Resposta: Jó, ele aprendeu a confiar no seu Criador. Então, todas as criações, tudo que Jeová fez, ensinaram Jó não só sobre o poder de Jeová, mas também sobre seu amor e sua sabedoria. Então, do mesmo modo, quando estudamos a criação, somos lembrados de que Jeová é infinitamente mais sábio e poderoso do que nós, e que ele pode e vai acabar com o nosso sofrimento. Pergunta do 9 e do 10. O que o sol e a chuva nos ensinam sobre Jeová? Resposta: Jesus, ele usou o exemplo do sol e da chuva para ensinar a seus discípulos que Jeová quer que mostremos amor a todos. Então, sempre que observarmos um belo pôr do sol ou uma refrescante chuva, podemos meditar no amor imparcial de Jeová. Pergunta do 11. Que lição podemos aprender ao observar as aves do céu? Então, a resposta: Jesus ele mostrou que Jeová ele sempre vai dar o que precisamos em sentido material, pois assim como as aves, elas não semeiam e nem colhem, mas mesmo assim Jeová as alimenta, será que nós não valemos mais do que elas? Com certeza que sim. Então, essa é a garantia que nós temos. Pergunta do 12. De acordo com Mateus capítulo 10, versículo 29 ao 31, que lição sobre Jeová aprendemos com os pardais? Resposta: Jesus ele garantiu a seus discípulos que Jeová dava muito valor a cada um deles e que não precisavam ter medo da perseguição. Então, toda vez que os discípulos estivessem pregando e vissem pardais, eles com certeza se lembrariam das palavras de Jesus. Da mesma maneira, toda vez que você observar um passarinho, lembre-se que você é muito valioso para Jeová porque você vale mais do que muitos pardais. Pergunta do 13. O que precisamos fazer para aprender mais sobre Jeová por meio da criação? Resposta: precisamos tirar tempo para observar a criação. Precisamos meditar no que ela nos ensina sobre Jeová. Pergunta do 14. O que Davi aprendeu ao meditar na criação? Resposta: ele aprendeu como Jeová é grandioso. Também Davi ele conseguiu meditar em como ele tinha sido formado de modo incrível quando ele estava dentro da barriga de sua mãe. Então, tudo isso fez com que Davi aumentasse ainda mais a sua admiração por Jeová e também pela sabedoria de Deus. Pergunta do 15. Dê exemplos de algumas qualidades de Jeová que podemos aprender com a criação. Então, a resposta: bem, quando nós sentimos o calor do sol na nossa pele, nós podemos aprender sobre o poder de Jeová. Quando vemos um pássaro construir um ninho, podemos admirar a sabedoria de Deus. E quando um cachorrinho corre atrás do seu rabo, podemos perceber o senso de humor de Jeová. E também percebemos o amor de Deus ao observar uma mãe brincando com o seu bebê. Pergunta do 16. O que precisamos fazer? Resposta: precisamos sempre tirar um tempo para observar a criação e meditar no que ela nos ensina sobre Jeová. Dessa maneira, vamos nos achegar ainda mais ao nosso Criador. Então, meus queridos irmãos e amigos, chegamos ao final dessa consideração.
As respostas finais do estudo, né, da sentinela já se encontra lá no outro vídeo, que é o estudo completo. Então, se você quiser obter a resposta para elas, dá uma olhadinha lá no outro vídeo, tá bom? Então, muito obrigado a todos pela presença, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.